Bom, agora a gente vai trazer a nossa entrevista de hoje. A gente sabe que agora, nesse período carnavalesco, muita gente acaba alugando seus imóveis para que terceiros, famílias, façam ali um contrato temporário, passem um período do carnaval. É muito comum aluguel por temporada. Acontece muito em regiões que tem praia, mas tem gente que vem para a capital Maceió e acaba alugando apartamentos em condomínios residenciais também. E aí é preciso seguir algumas regras para a gente entender sobre aluguel por temporada e festas em condomínios, o que pode, o que não pode, os cuidados que devem ter, as cláusulas contratuais, né, o que deve ser observado. A gente vai conversar a partir de agora com o advogado condominial, Dr. César Nantes. Dr. César Nantes, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigado por sua presença. É um prazer, muito obrigado. Quais são os principais problemas que devem ser já... A gente fala muito da prevenção, né? A gente deve prevenir que aconteçam transtornos e problemas que podem evitar, inclusive, muitos desentendimentos, né? O que é que síndicos e moradores e quem aluga também devem saber para evitar conflitos? Realmente, no momento, a nossa sociedade ela busca cada vez mais praticidade, facilidade e velocidade, né? Só que muitas vezes essa informalidade acaba trazendo problemas para quem vai alugar, para quem aluga e até para o condomínio, né? Porque quem está alugando muitas vezes não tem um cuidado maior, nem conhece quem está alugando, né? Quem vai alugar não conhece as regras do condomínio e muitas vezes o condomínio fica à mercê, uma falta de segurança, um rateio de despesas que muitas vezes não é respeitado quando aquele imóvel está alugando. Então precisa ter uma série de cuidados, proprietário, inquilino e o condomínio como um todo, para ninguém ficar prejudicado nesse tipo de locação. A gente está falando especificamente de condomínio. Quais são, portanto, as regras fundamentais que os condomínios costumam adotar e que a cláusula contratual temporária deve conter, doutor César Nantes, para que quem vai entrar saiba que não pode fazer o carnaval dentro do condomínio também? Exatamente. Quem está fazendo aquela locação, mesmo que por curtíssima temporada, ele tem todos os deveres e direitos de quem faz uma locação maior ou até do proprietário, né? Cabe ao proprietário levar o conhecimento de quem está alugando quais são as regras daquele condomínio, porque independente das normas, das leis, cada condomínio possui sua convenção e seu regimento interno. E quem aluga não pode alegar um desconhecimento para se eximir de uma responsabilidade. Então ele tem que saber quais são os horários, quantas pessoas, quais são as regras, e quem está alugando, o proprietário tem que ter um cuidado muito grande, porque ele que vai ser o responsável pelas multas, né? Quem está alugando, se ferir alguma regra, se o condomínio aplicar aquela penalidade, é o proprietário que vai responder. E muitas vezes o síndico ele tem que realmente aplicar o regimento, a convenção, a favor da coletividade, porque a gente sabe que muitas vezes quem está de férias, quem está alugando, período carnavalesco, excesso de pessoas, não tem aquele zelo que aquele condômino, né, que convive naquele condomínio. Então, muitas vezes, quando tem esse tipo de locação, as pessoas de férias, carnaval, o consumo de bebida alcoólica faz as pessoas ficarem um pouco mais animadas, agitadas, mas o condomínio ele tem que fazer suas regras, independente desse momento festivo, como você citou, que é o carnaval, né, que as pessoas acham, nesse momento pode tudo. Mas tem que lembrar que, na verdade, pode tudo com parcimônia, com bom senso, porque as regras ainda existem, independente da locação por curta temporada, independente do carnaval. Aquele locatário, né, ou melhor, o locador, né? Aquele locador que infringir as regras, ele pode prejudicar o locatário. E aí, como é que essa pessoa que está alugando pode se resguardar de eventuais danos causados, bebedeira excessiva, gritaria, enfim, prejuízos que venham a prejudicar a coletividade? Sim, é o que eu falo muitas vezes, aquele proprietário, ele busca nessa informalidade uma quantidade grande de locação. Então, às vezes, ele não toma cuidados básicos, né? Ele não faz uma vistoria, mesmo que virtual, não tem assinatura de um contrato, mesmo que de forma eletrônica. Então, ele sabe, às vezes, ele vai tomar uma multa que pode ser até maior do que o valor que ele está fazendo da locação. Então, muitos condôminos, muitos proprietários, eles acabam pedindo uma caução e que quando ele verifica que ele não teve nenhum prejuízo na unidade, ele devolve. Ou que ele faça um contrato, porque hoje em dia é tão fácil fazer uma assinatura virtual, deixando claro que qualquer penalidade que o proprietário vier a sofrer nesse período, ele vai repassar para aquele condômino, logicamente. O que não é ajustado no âmbito amigável, ele tem que judicializar, né? Mas o condomínio ele tem que acionar o proprietário, né? Ele tem que mandar a multa para a unidade, porque é quem
quem faz parte daquele vínculo do condomínio. Não tem como ele ficar ainda atrás, uma pessoa de outro estado alugou, deixa eu mandar a multa para ele. Não, quem aluga tem que ter um cuidado, porque ele sabe que ele tem que ter um zelo, um cuidado com toda a coletividade, né? Por isso que alguns condomínios tentam proibir essas locações por curtíssima temporada, né? E alguns casos chegaram na STJ, né? E os 3 casos que chegaram na STJ, a STJ falou, se a convenção expressamente proibir, o condomínio pode sim proibir. Extremamente residencial, tem que ter locações de um grande prazo, por quê? Aí não vai ter aquela rotatividade, muitas vezes não vai ter aquele excesso de pessoas que, quando não tem despesas não individualizadas, não acaba comprometendo toda a coletividade. Se o locador for um sem noção, como às vezes acontece, às vezes não é só um, é um grupo de pessoas que, por meio de um representante, alugam, e aí fica aquela confusão. O locatário, né, o dono do imóvel, ele pode suspender, suponhamos, doutor César Nantes, que a pessoa alugou de sexta de carnaval até quarta-feira de cinzas. Então a gente tem sexta, sábado, domingo, segunda, 6 dias. Suponhamos que no segundo dia tenha um problemão, o dono do imóvel pode dizer, olha, contrato rompido, ele pode estabelecer essa regra também? Com certeza. Tudo que for acordado entre as partes pode ser pleiteado. Ocorre que muitas vezes não é feito um contrato, como eu sei com você, muitas vezes nem um contrato eletrônico, eles usam aquela alocação simples da própria plataforma que está alugando, muitas vezes não tem a participação de um corretor. Então, se ficar claro, se o condomínio infringir as regras, levar um número maior de pessoas, infringir normas que façam com que a unidade seja divertida, rompe-se imediatamente. Só que a gente sabe que ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, muitas vezes, ele não vai conseguir tirar aquelas pessoas do imóvel, né? Então, muitas vezes, é a mesma coisa quando você aluga um imóvel. Se a pessoa atrasa ou não devolve o imóvel, você não pode expulsar, trocar a chave. Tem que entrar com uma ação de despejo, né? Em tese, ele pode sim. Só que se a pessoa não sair do imóvel, por isso que ele tem que tomar um cuidado muito grande com quem ele está colocando dentro da casa dele. Essa intervenção inicial pode ser feita pelo síndico ou tem que ser realmente o proprietário? Pode sim, até porque o síndico ele zela pela coletividade, né? Muitas vezes os problemas dentro da unidade não cabem ao síndico, mas quando aquele problema dentro da unidade está trazendo transtornos para a coletividade, o síndico não só pode, como ele deve zelar. Aplica multas, advertências. Claro que as penalidades no condomínio elas não têm caráter arrecadatório, têm caráter educativo, né? Então, olha, está tendo excesso de barulho. Muitas vezes, ligar, interfone já resolve. Não resolveu, ele tem que mandar uma advertência, último caso, multa, e ainda ele pode ultrapassar os limites administrativos dele, que é chamar a polícia, né? Eu ia perguntar sobre isso, sim. Porque, assim, claro que a gente está indo para uma extremidade, mas Sim. a gente está falando de todas as possibilidades possíveis. Em que casos a força policial pode ser acionada? Qualquer tipo de caso que é o poder dele administrativo cessou e ele não conseguiu gerar transtornos que está para aquela coletividade. Excesso de som alto, ameaças, festas que ultrapassaram o horário e ainda não foram encerradas. Então, quando o síndico fala, meu poder administrativo eu não consegui resolver, isso está atrapalhando a convivência dos condôminos por excesso de barulho, por transtornos, ele pode sim chamar a polícia. Inclusive aqui no estado de Alagoas, nossa capital em Maceió, a polícia está sendo muito efetiva, de forma rápida, está combatendo excessos em festas, em unidades. Então, realmente, a gente tem que ter o bom senso, tem que ter a parcimônia, não é qualquer tipo de barulho chamar a polícia. Tem que tentar resolver. Não conseguiu na sua esfera amigável, administrativa, não só o síndico, mas qualquer condômino que se sentir prejudicado pode chamar a autoridade policial. A gente está conversando aqui no nosso Antena Manhã com o advogado especialista em direito condominial, Dr. César Nantes, sobre o aluguel por temporada e festas em condomínios residenciais durante o carnaval. Agora, a gente sabe que muitas vezes as áreas comuns, como piscina, salão de festas, né, o condomínio já tem regras estabelecidas e que essa pessoa que está alocando, ela precisa evitar abusos nesse sentido também. Muitas vezes tem gente que, vou dar um exemplo, alugou o apartamento, vai para o bloco e quer continuar a bebedeira no salão de festa em hora desproporcional. E muitas vezes quem está sob efeito de álcool não está muito bem querendo cumprir ali, talvez tem muitas coisas que podem acontecer, muitas situações hipotéticas que a gente poderia dar, pessoa que chega querendo beber e com uma caixinha de som fazendo barulho na madrugada. Então, cabe o bom senso e cabe a quem está alocando avisar sobre isso antecipadamente para evitar conflitos, doutor César. Com certeza. Nenhuma regra interna do condomínio, no regimento interno ou na convenção, ela pode ultrapassar uma lei, né? Então, a lei do silêncio, ela prevalece sempre. Das 22 às 7 horas não podem existir
barulhos, perturbações, né, que possam trazer problema para a coletividade. Mas não trazendo isso, qualquer condomínio ele tem que criar sua regra. Então tem condomínio que a piscina pode ser utilizada até as 18, até as 19, alguns até as 22. Tem salão de festa que, com o bom senso, não existe horário, né, desde que não interfira na coletividade. Então, quem está alugando vai ter que entender quais são as regras. Tem condomínio que permite visitante na piscina, tem condomínio que não. Tem condomínio que permite tantos convidados, outros condomínios é zero. Então, cabe ao proprietário, até para ele evitar uma multa, levar o conhecimento. Olha, existem essas regras dentro do condomínio. Por mais que ninguém pode alegar desconhecimento, né? Quando você está num condomínio, você precisa buscar quais são as regras, quais são as normas que eu preciso respeitar. Não posso alegar, não sabia que não podia utilizar a piscina às 20 horas. Tem que saber porque deveria ter sido recebido. Só que o proprietário, como ele tem que evitar uma multa para ele, então eu sempre oriento. Quando você faz a locação, mande de forma digital, esse é o regimento, essa é a convenção, até para que se chegar uma multa, né, para quem alugou, ele não fale, eu não sabia. Então sempre leve, evite ser um condômino que traz problemas para a coletividade, né? Porque muitas vezes você acaba até ficando visado, olha, todas as locações que o César faz aqui dentro do condomínio dão problema, porque ele não leva o conhecimento das regras, as pessoas têm excesso de barulho e até a quantidade de pessoas que alugam aquele apartamento, né? Não só quem está alugando tem que zelar pela segurança e informar com antecedência. Estou alugando para 4 pessoas, está aqui o nome, RG, CPF, e o condomínio também tem que ajudar esse proprietário, porque muitas vezes o proprietário aluga para 4 pessoas, o condomínio tem que ter o controle. Olha, César, tem 6 pessoas dentro do seu apartamento, porque o condomínio tem que fazer esse controle, né? O condomínio não oferece segurança, mas oferece controle de acesso. Então o condomínio tem que saber quantas pessoas estão adentrando naquele apartamento. Olha, eram 4 aqui na lista, já tem 7, porque muitas vezes ocorre isso. A pessoa, para baratear aquela locação, traz 10, 12, 15 pessoas dentro do apartamento e a gente sabe, excesso de barulho, consumo excessivo e a chance de dar problema é muito maior. Com toda certeza. Dr. César Nantes, muito obrigado mais uma vez por seus esclarecimentos. Um bom dia para o senhor e já estamos aqui perto do carnaval, um bom carnaval também, que seja de paz aí para os condôminos, para os locadores, locatários, e que não tenhamos problemas, que é o mais importante. Com certeza. Com bom senso, todo mundo vai curtir muito esse carnaval, esse feriado, e é sempre um prazer estar aqui com você. Esse foi o advogado especialista em direito condominial, Dr. César Nantes. Se você chegou no meio do caminho aqui, pegou a entrevista pela metade, não tem problema. A gente vai disponibilizá-la daqui a pouco no nosso site, redeantena7.com.br, e também no nosso canal no YouTube.